Olá, tudo bem com você? Eu vou fazer uma série de 3 vídeos apresentando para você o mini framework desacoplamento de forms e interface. Tá? Será uma série de 3 vídeos, onde o primeiro vídeo eu vou apresentar o desacoplamento de forms. O segundo vídeo eu vou apresentar o desacoplamento de interfaces. E no terceiro vídeo eu vou apresentar para você também desacoplamento de interface, mas simulando um plugin, tá? Ou seja, você pode plugar um framework no seu sistema, ou você não quer ele mais, você despluga e pluga outro, né, no seu sistema. Enfim, você pode criar aí vários frameworks de emissão de nota fiscal, por exemplo, a TecnoSpeed, o ACBR, o seu próprio, e você pluga e despluga o que você quiser a qualquer momento. Tá? Esse mini framework te proporciona isso também. Bom, então nesse vídeo aqui eu quero apresentar para você primeiro o desacoplamento de forms. Nós temos aqui o form principal, que é esse que está aberto aqui. Nós temos aqui um form base, tá? Vou abrir ele aqui para você ver, o form base, só como exemplo. E aí, esse form configuração aqui herda desse form base e também o emitente herda, né, do form base. Vamos ver aqui no código. Então está aqui, ele está herdando do form base. Então, nesse form principal aqui, nós vamos simular a abertura. Quando eu clicar aqui, eu quero que esse formulário, né, aqui, configuração, nesse menu configuração, e o formulário emitente no menu emitente seja aberto, seja ele modal, seja ele não modal, ou seja ele até mesmo, né, docado dentro de um panel, que é esse panel que está aqui, ó, panel form. Então vou mostrar para você o que o mini framework te proporciona aí de benefício de desacoplamento para nós criarmos esses forms. Tradicionalmente, o que nós conhecemos é o seguinte: nós vimos aqui no código, adicionamos as units. Vamos lá, só para que eu mostre para você aqui, que fique bem claro, eu coloco aqui a unit configuração ponto form ponto view. Abaixo aqui eu iria colocar emitente ponto form ponto view. E aqui no clique, né, no clique do item aqui, né, dessa opção, eu iria, vamos pegar aqui as actions, né, que fica mais fácil de eu mostrar. Então aqui na action, aqui no clique dela, eu iria vir aqui porque ela já está executando, mas vamos pegar esse aqui como exemplo que não tem. Eu vim aqui no clique, né, das actions, de cada action, declarar aqui acima uma variável do tipo do form, ter form config, um exemplo aqui, fig, dos pontos, t, o nome que eu dei foi form config, está aqui, configuração. Abaixo aqui, o que eu iria fazer? lform config, recebe, tform configuração, ponto, create, new. E abaixo aqui, eu iria pegar tform configuração, né, config, ponto, e aqui show, né, ou show modal. E assim, abaixo aqui eu faria um try, né, no caso se fosse show modal, um try, final, dando um free and new ali para liberar o form. Então essa é a forma tradicional. E dessa forma, o que me acontece aqui? Justamente o que o mini framework tira para você, é acoplamento. Então, o que acontece? Eu vou tirar esse clique daqui, e aqui acima, ó, observa que nós temos acoplamento com form. Então imagine aí se você tem 20 forms, né, no seu sistema todo, o quanto não ficaria grande aqui de acoplamento. Como que a gente pode resolver isso com o mini framework? É isso que eu quero apresentar para você nesse vídeo. Primeiro, nós não precisamos aqui de colocar nenhuma unit no use do seu form principal. Tá? Você não precisa fazer isso. O que você precisa somente é colocar no use o Core Application VCL. Essa unit aí é do mini framework. Então você adicionou essa aí, ela já vai resolver para todas as outras units aí, de todos os forms que você tem na sua aplicação e queira, né, chamar ele daqui para que ele possa ser instanciado e também possa ser mostrado. Bom, quais são as regrinhas aí então que a gente precisa seguir, né, para que a gente faça com que o mini framework possa trabalhar de forma, né, amigável para a gente. O que eu fiz aqui foi o seguinte, olha, eu criei as actions, tá, para cada formulário. Então isso aí é uma questão padrão
eu criei aqui as actions e dei ao nome da action o seguinte, ó, ACT_configuração. Né? Esse aqui é o primeiro form, então, que é desse formulário aqui. Ó. Ao form, o que eu dei o nome? Eu dei form configuração. Então, nós podemos observar que aqui na action ele está ACT_, né? Configuração, e aqui o nome do form é form, opa, aqui está no caption, aqui abaixo, ó, mas mesmo, é o mesmo nome, está aqui form configuração. Já aqui no emitente, eu dei o nome à action de ACT_emitente, e no formulário, o nome que eu dei, vamos lá, aqui, ó, o nome que eu dei ao formulário é form emitente. Bom, então aí eu criei um padrão para facilitar a minha vida, né, para que eu pudesse utilizar o Mini Framework. Então, já criei esse padrão aí. Eu sei que a diferença aí são os caracteres iniciais aí, o ACT, né, e ali é o form. Bom, feito isso, o que acontece? Esses botões não vão ter ações neles. Ele não vai ter ação, uma ação individual aqui para criar o form do configuração. E esse aqui não vai ter a ação para criar o form do emitente. Então, olha lá, já diminuímos aí, ó, o uses, né, dos formulários dentro do principal, já diminuímos, e também diminuímos os códigos, né, de cada action dessa aqui, action configuração e action emitente. Então, eu crio uma outra action, né, aí uma action única, aí onde só essa action é que vai ter código nela. Eu dei o nome a ela aqui de ACT_execute all, ou seja, executa para todas as actions. Nessa action, então vamos lá, nessa action, então ela tem código. E o que eu fiz aqui então foi o seguinte, eu peguei essa action que não tem código, né, ele não tem o evento dele aqui execute, mas eu linkei ao código do execute all, tá aqui, ó. E também fiz a mesma coisa com o emitente. Vim aqui e linkei ele também ao all. Ou seja, então essas duas actions aqui, ó, só para que você não fique perdido aí, ou fique se perguntando por quê, essa action que ela está aqui, mas não tem influência, não era nem para ter colocado aqui, tá? Eu poderia ter tirado ela aí, é porque eu peguei de outro projeto, ela ficou aí, mas eu poderia ter tirado. Ela não tem ação nenhuma aí no nosso vídeo, na nossa explicação aqui. Vamos focar somente nessas três aqui para baixo. Então eu peguei essas duas actions aqui e linkei a essa action, última action aqui, que é a única que tem código. E dentro do código dela, o que eu fiz? Vamos lá então, vamos ver o código dela aqui, o que foi feito. Bom, nós já sabemos aqui que eu coloquei, né, no uses somente a unit do Mini Framework, tá aqui, ó, a unit do Mini Framework. Aqui para cima você pode ver que não existe unit de formulário nenhum, só a unit normal do Delphi aí. A única unit aqui que foi adicionada extra foi a do Mini Framework que está aqui. E aí nesse código aqui, o que eu fiz aqui então foi o seguinte, ó, eu declarei duas variáveis, é uma variável de form name e de action name. Esse aqui depois eu explico, esse free and new aí, porque ele vai executar a liberação do formulário quando for executado o clique, né? Então depois eu explico essa parte aí. Vamos aqui primeiro no action name. Action name string, o que ele faz? Como todas as actions aqui, deixa eu deixar aberto aqui para ficar melhor para a gente acompanhando, né? Todas as actions, que quando eu clico nessa action, como ela executa essa aqui, o nome que vai é dela. E essa aqui, como eu também executo essa aqui, quando eu clico nessa, né? No caso aqui no botão estão ligados a ela, né? Então quando eu clico lá, o que vai é o nome dessa action. Action configuração, action emitente. Então, eu pego na string aqui, ó, o nome da action, ou seja, sender aqui é quem clicou, quem foi disparado lá. Configuração é configuração, emitente é emitente. Então, vai vir aqui esse nome, né, para o sender, né, na action aqui, e aí eu consigo pegar ele através dessa variável aí de string. Abaixo aqui, ó, eu peguei uma variável também declarada em cima ali, form name, e fiz o seguinte. Eu montei, né, o nome desse form name do seguinte estado, ó, tform mais o copy da action, daí vem do nome, né, que eu fui pego aqui em cima na variável, da posição 5 até o final. Então vamos contar aqui, ó, 1, A é 1, C é 2, T é 3, underline é 4, 5. Então, observe que todos começam da posição 5. Então, o que ele vai pegar aqui, quando for configuração, ele vai pegar configuração, o nome todinho. Então, o nome do form name vai ficar como? tform configuração.
olha lá, qual é a coincidência? Olha, T-form configuração. Opa, aqui não. T-form configuração. Tá aqui, ó. Tá? É o nome do formulário, né? E o nome da classe é T-form configuração. Aqui, ó. Esse aqui. E lá no caso, se for clicado em emitente, então ele vai montar aqui o que? T-form e pegar da quinta posição em diante, emitente. Então ele vai pegar o nome da classe, o que? T-emitente. Então tá aqui, ó. Então isso aí na verdade é uma regrazinha, né? Um padrãozinho que a gente criou aí para ajudar. Pode existir outras formas? Pode, mas esse aí eu estou te mostrando da forma que eu fiz aqui para conseguir utilizar, né, o benefício do Mini Framework. Beleza, então vamos lá. Em seguida, o que acontece? Ó, eu pego aqui o Mini Framework e faço o seguinte. Ó, o Mini Framework ele tem uma variável lá dentro dele que é application. Igual o application do Delphi, não tem? Que é uma variável global lá que você pode... application ponto alguma coisa, né? O process message, aqueles negócios. Então, aqui no Mini Framework é application VCL. Aí existe vários métodos aqui dentro desse application, que é praticamente todos os métodos do application normal do Delphi, porém um pouco mais turbinado, vamos botar assim. Então eu tenho aqui também, ó, o create form, né, da mesma forma lá do application, porém lá dentro do Mini Framework existe sobreposição. Então eu tenho o create, né, form normal, aquele que você passa o nome da variável lá do form e o nome da classe é a variável, mas aqui também existe um outro que é o seguinte, ó, é a classe, né, o nome da classe seria uma string, no caso aqui, ó, observa que é uma string, tá? É o segundo aqui, ó, é uma constante string, e o segundo parâmetro é o encontro, ou seja, se eu quiser fazer com que esse form seja aberto dentro de um componente, no caso aqui de um panel, então eu estou passando aqui para que ele seja aberto dentro do panel form, ou seja, então ele vai instanciar e vai montar o formulário dentro desse panel aqui. Em seguida, né, o Mini Framework também trabalha de forma funcional, então em seguida eu já boto ponto e show. Então existe o show também aqui, ó, show ou show modal, tá? Existe o show ou show modal também. Bom, então vamos lá. O que acontece aqui então? O que nós temos que fazer, né, para que isso funcione bonitinho? Então aqui você pode observar que eu estou gerando uma classe, eu estou criando, né, o formulário, simplesmente passando o nome da classe para ele. Ou seja, se eu clicar lá aqui, ó, em configuração, aí o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar a action configuração, né, vai botar aqui no nome, na variável aqui, action name, aí vai pegar o tform ponto da quinta posição em diante e vai formar para mim assim, ó, tform configuração. Opa, não tem acento não, acentuação não, configuração. E aí, depois eu uso o Mini Framework, create form, passando esse tform configuração, né? E falando com ele o seguinte, eu quero que você doca esse form aí dentro do panel. E aí vem aqui show e mostra ele para mim. Então, é isso que o Mini Framework faz. Porém, existe ainda um detalhe a ser feito dentro dos forms, para que o Mini Framework identifique e consiga fazer essa mágica. Então vamos lá no form, então, e eu vou te mostrar o que nós temos que fazer. Então vamos aqui no form, tá? É um formulário simples, herdando lá do base, porém aqui abaixo, no final, ó, eu utilizo aquelas classes register, né, do Delphi. Então eu venho aqui initialization register classe, né, e passando para ele tform configuração. E no finalization eu boto aqui, tiro, né, desregistro o tform configuração. Ou seja, quando eu abrir o formulário, criar, beleza, ele está registrado. Quando eu fechar, ele vai desregistrar isso daquela lista, né, que tem aí do Delphi. Então, observa aqui que nós estamos no configuração. E aqui no emitente, ele vai fazer a mesma coisa. Quer ver aqui embaixo? Está aqui, ó, initialization, register class, né, tform emitente. E no finalization, né, desregistra tform emitente. Feito isso aqui, né, então nós temos aqui a utilização do Mini Framework, passando para ele aquele nome da classe, né, o parente e o show. Então vamos ver isso aqui funcionando? O que acontece? Vamos lá. Então tá aí, ó. Então vou clicar aqui, ó, em configuração, ó, aqui apareceu, ó, o formulário está aqui, ó, configuração. E se eu clicar em emitente, ó, aqui, ó, tá aí, ó, emitente. Eu consegui fazer, né, a chamada do formulário sem precisar
colocar a unit deles no use. Quer ver? Vamos fazer um outro teste aqui. Não vamos docar ele, não. Vamos fazer um show modal aqui. Vamos lá. Vou fechar aqui. Eu vou tirar esse panel daqui, ó. Vamos pegar aqui, né? Então, nós temos aí o nome da classe. E aqui à frente, eu vou fazer o quê? Show modal, tá? Eu vou fazer um show modal. Vamos executar novamente. Então, tá aí, configuração. Vamos lá. Ó. Agora, o que ele fez? Ele deu um show modal, porém, o que acontece aqui? Que ele está maximizado, né? Para que ele, quando ele docasse lá, ele já ocupasse toda a área, né, do panel. Então, ele tomou toda a tela. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu voltar. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou aqui no base, né? Vou pegar esse aqui e vou tirar ele. Não vou deixar ele a client, vou deixar none, né? Então, como todos estão herdando dele, vamos lá. Então, tá aqui, vamos lá, configuração. Aí, ó. Beleza, ó, tá vendo? Ele ficou aqui, ó, e eu não consigo sair, né? Porque ele é do tipo, né, modal. Então, eu fecho aqui, ó, emitente, aí, ó, modal, certo? Então, dessa forma, eu coloquei de forma modal. Quer dizer, eu vou até melhorar um pouquinho aqui para que você veja, né, bem bonitinho aqui. Quer ver? Vamos pegar aqui, ó, center, alinhamento, aqui, posição. Vamos pegar aqui, ó, centro do myForm. Vamos executar novamente. Então tá lá, ó, configuração, aí, ó, agora ficou centralizado, ó, né, em modal, do tipo modal, ele não volta, e aqui, ó, emitente, também modal, né? Belezinha aqui. Ah, eu também poderia fazer o seguinte aqui, eu poderia não docar, não ser modal, mas também fazer aqui simplesmente show. E aí, vamos lá? Então tá aqui, ó, configuração, ó, agora se eu clicar aqui atrás, ó, né, ele ficou na tela aí porque ele é o primeiro, mas ó, emitente, tá vendo? Ó, configuração, emitente. Então aqui, ó, no caso, ele está, né, deixando o form fixo aqui, porém ele está deixando eu clicar no menu de opções, né, do formulário principal. Então tá aí. Bom, feito isso aqui, então vamos voltar aqui, ó. Eu vou te apresentar então agora o Free and New, ou seja, toda vez que a gente clica, né, nas opções lá, ele dispara a Action e a Action vem aqui no Free and New. E o que o Free and New está fazendo? Bom, aqui nesse exemplo, o que eu fiz foi o seguinte, ó, eu declaro uma variável aqui form name novamente, vou dentro desse panel aqui, ó, como eu estou fazendo no exemplo da forma docado, né, eu vou dentro desse panel, vejo se o count, né, se o control count dele é maior do que 0. Se for, né, o control count maior do que 0, o que eu faço é o seguinte, ó, eu monto novamente, né, pego o nome do formulário, que é o nome do controle que está lá dentro, T, então ele vai ficar aqui T form configuração ou T form, né, emitente, de acordo com o que tiver dentro do panel, né? O controle que tiver dentro do panel. O formulário que tiver instanciado dentro do panel. Então, ele pega o controle, o name, bota um T na frente dele, e aqui abaixo, novamente, eu uso o MiniFramework, chamando aqui o método close, né? Passando para ele o nome que foi montado aqui em cima. Aí, o que ele faz? Ele fecha o formulário, né? Ele fecha o formulário daqui do panel, se tiver docado. E aqui abaixo, né, eu dou um free form, ou seja, libero o formulário lá de dentro da lista do mini framework, para que ele não fique perdido, né, lá. E aqui, ó, você pode ver que aqui abaixo eu botei, né, o recurso de gerenciamento de memory leak, para ter certeza que o que eu estou fazendo aqui não vai ter vazamento. E a partir do momento que você chamou, então, clicou em uma das opções, ele chama o Free and New, o Free and New varre o panel e limpa primeiro o form, né, que estava dentro do panel, para depois ele colocar outro. Esse aqui é o exemplo, né, que eu estou dando da forma docado. Então, eu vou voltar aqui, ó, form panel, e aqui é show, isso, é show mesmo. Abaixo, então, aqui, agora, o que ele vai fazer? Ó, vamos agora debugar para que a gente veja o que ele está fazendo. Vou colocar um breakpoint aqui e vou colocar outro breakpoint aqui. Ó. Então, vamos executar novamente. Opa, deu um erro aqui. Panel form, é o inverso. Isso, panel form. Então, antes de eu te mostrar aqui debugando, deixa eu voltar ao padrão aqui do form base, né, que aqui nós
eu mudei aqui para none, ele vai ser a client, para ele docar lá, ocupar toda a área do form, do panel, né, melhor dizendo, e aqui é the full position. Isso. Então, feito isso aqui, agora sim, nós vamos debugar aqui esse ponto para que eu te mostre aqui como está sendo executado. Vamos lá? Deixa eu te apresentar aqui agora, né, debugando e te mostrando o que ele está executando linha a linha aí, para que você entenda bem. Então, cliquei aqui, ele veio e parou aqui no free and new, né, da action, né, da action all ali. Eu cliquei em configurações, mas ela também está executando o action all, lembra? Então, vamos lá, F7, ele veio aqui no método aqui, free and new. Aí, fez um if aqui, Ctrl Count, está igual a 0. Na primeira situação, primeiro clique, o panel não tem nenhum form dentro dele, então ele pula fora e volta. Foi lá para cima, pegou aqui Action Name, então quem é Action Name? Olha lá, ACT, underline, configuração. Então, eu cliquei na Action Configuração. Aqui abaixo, eu formo de novo o nome do formulário, que é o tform, né, e a posição 5 da Action. E aí, o que ele forma para mim aqui? Olha lá, tform configuração. Então, eu pego o Application VCL do Mini Framework, chamo o método CreateForm, passando para ele tform configuração. E qual é o encontro, no caso aqui um panel, que ele vai docar o formulário dentro. E dou um show no formulário. Então, feito isso, olha lá, ó, o formulário docado dentro do panel. Na segunda vez aqui, agora eu vou clicar, ele já tem um formulário, né, o panel já tem, mas eu vou clicar novamente em emitente. Aí, vamos lá, ele parou novamente lá no free and new, veio lá no método free and new, verificou o Ctrl Count é maior do que 0, então é 1, entrou, montou o nome do formulário, então está lá tform configuração, chamou o Mini Framework, passando para ele, chamando o método close, passando para ele o nome, né, da classe, tform configuração, fechou o formulário e aqui abaixo ele dá um free, liberando, né, o formulário da lista interna de gerenciamento do Mini Framework. Então, fez o quê? Ele limpou lá o formulário tform configuração e docou, né, instanciou novamente o temitente. Aqui eu passei rápido, né? Então, vamos novamente aqui, ó. Vamos lá, eu vou clicar novamente aqui. Vou passar, vamos lá, limpou aqui, ó. Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Ele pegou aqui, nesse caso agora lá, ACT emitente, né, que eu acabei passando com F9. Então, vamos lá, é o ACT emitente. Aqui abaixo ele formou o nome, tform emitente, e aí sim ele usou o Mini Framework, passando para ele o tform emitente, docando dentro do pano um show. E tá lá, então, o emitente chamado. Então, é isso aí que eu quero mostrar para você desse recurso do Mini Framework. O desacoplamento de Unity, né, de forms de Unity na sua aplicação. Ele voltou aqui no free and new, porque no close, né, eu botei aqui no close do form, eu disparei o free and new para que ele limpe o último form que está docado, né, dentro do panel. Então, se tiver, ó, ele entrou e fez, né, a limpeza, limpou o Mini Framework para que não haja memory leak, não haja vazamento de memória. Então, dessa forma, o que acontece? Ó, eu posso incluir na minha aplicação aqui, ó, centenas de formulários. O meu formulário principal, usando a regrinha, é o seguinte, ó, ACT underline o nome, né, o nome lá que você vai dar no formulário, tá aqui, ó. Todos vão executar a mesma action. E aí no formulário você coloca lá, em vez de ACT underline, você coloca form, o mesmo nome que você colocou no ACT. Então, se ACT é configuração, form configuração. ACT emitente, form, aqui, vamos lá, form emitente, tá aqui, ó. Então, tá aí o mesmo nome, né? Form emitente. Em cada formulário, você usa, né, a método aí, registre class, registrando a classe, né, que é o nome da classe do formulário. Aqui, no caso, tform emitente. No configuração, é tform configuração. E nos outros, né, o tform, alguma coisa, o nome que você der. Feito essa pareação aí de nome da action com o nome do formulário, aqui no seu formulário principal, para você criar um novo formulário, já está disponibilizar ele, você não precisa mais fazer escrita nenhuma aqui dentro, nenhuma. Você não vai precisar fazer escrita nenhuma, você vai precisar mais instanciar aquele formulário, não vai precisar liberar mais ele. Essa escrita com base no Mini Framework, ela passa a ser única. Então, basta o que você tem que fazer? Cria a action, vem aqui e disponibiliza ela no menu aqui. Pronto, clicando, o formulário existindo, o formulário já vai ser
instanciado automaticamente e gerenciado pelo Mini Framework. E com isso, você ganha o quê? Desacoplamento. Olha o que nós temos aqui, ó, de use, somente a Unity do Mini Framework. Não temos aquela lista enorme, tudo aqui no uses, né? Então, ficando aquele código enorme de uses. Aí eu precisava criar um formulário novo, aí tinha que lembrar de botar no uses, tinha que vir lá na Action, né? no código da Action, fazer a instância daquele formulário novamente. Mas hoje, com o Mini Framework, isso já reduziu muito mais, é muito mais simples. Simplesmente adiciona o formulário lá, bota esse padrãozinho aí, adiciona a Action e coloca no menu principal aqui da sua aplicação e só dá o clique, ele já está sendo instanciado. Então deixa eu falar uma coisa aqui para você. Bom, vamos lá. Esse Mini Framework, você pode ter ele para uso no seu dia a dia aí. Como que você vai adquirir? Através do link que vai estar aí abaixo ao vídeo, você pode entrar no meu site e adquirir o curso do App Core BR, tá? É um curso bem curtinho, com essas 3 videoaulas que eu comentei no início, e você adquirindo esse curso, você vai ter também direito ao código do Mini Framework, tá? Você vai receber o código do Mini Framework e também as aulas, né? Essas 3 aulas aí explicando, né, como utilizar isso para benefício aí no seu dia a dia, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, espero que você adquira lá e faça um bom proveito desse Mini Framework. Abraço!